E por isso mesmo, escolhemos um tema de interesse das famílias brasileiras. E para iniciarmos esse canal direto com a comunidade brasileira, convidamos a juíza de direito, doutora Valéria Ferioli Lagrasta, da segunda vara da família e sucessões da comarca de Jundiaí, São Paulo, e que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui, para tratar conosco temas de extrema relevância para toda e qualquer família brasileira, no Japão ou então em outras regiões do mundo onde puder alcançar essa transmissão. Bom, antes de mais nada, eu gostaria então de passar a palavra ao presidente do Conselho, Heber Torrache, para fazer uso da palavra. Heber, é com você. Uma boa noite, sejam bem-vindos à live com a excelentíssima doutora Valéria Lagrasta. Muito obrigado pela participação em nossa live aqui. A nossa comunidade, a nossa sociedade japonesa, todos os brasileiros do Japão e do mundo agradecem a sua participação, a vossa participação. Com certeza nós vamos ter uma live riquíssima em informações que nós necessitamos e que com certeza estaremos todos ouvidos com você, no caso, né? com a senhora. Tá? Muito obrigado. Etsu, vamos lá? Muito obrigado, presidente. Como o tempo é precioso, né? Não é tempo de TV, mas é o tempo da doutora, é o tempo, enfim, está numa sexta-feira no Brasil. Eu pediria, então, na sequência, para a secretária executiva Adriana Sugino, para poder fazer suas saudações também. Adriana. Boa noite a todos, eu também queria agradecer à doutora Valéria, né, que gentilmente está cedendo o tempo dela para nos auxiliar aqui com a parte jurídica da vara familiar, que é um ponto muito importante para as famílias aqui no Japão. Então, queria agradecer, doutora, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Então, sem delongas, eu gostaria de passar a palavra e pedir, então, para que a doutora Valéria se apresente. Eu não vou aqui fazer a leitura do seu, mesmo porque está na nossa página, e dispensaria qualquer apresentação, qualquer apresentação sua, doutora. Então, eu gostaria já de imediato passar a palavra para você, para que você possa fazer as saudações. Bom, boa noite a todos, né? Aqui a gente está na parte da manhã ainda, mas aí é a noite. Eu queria agradecer imensamente o convite do Etsu Ishikawa. O doutor Etsu é um amigo já, né? Considero um amigo. O presidente, Heber Toyohashi, e a secretária Adriana Sugino, que me receberam, né, com tanto carinho agora de manhã para mim, né? E eu queria dizer, já estive no Japão 2 vezes, fui muito bem recebida aí no consulado, e vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou juíza que atua numa vara de família e sucessões no interior de São Paulo, numa comarca que tem 450 mil habitantes, né? É uma vara especializada de família, é um assunto que eu gosto muito, além de trabalhar com mediação e conciliação, que é outra coisa que me faz muito bem e que eu gosto muito também, incentivo em todos os momentos. Até temos aí uma ideia, né, eu e o doutor Etsu, de fazer alguma coisa com o consulado também, o Conselho de Cidadãos. Então, eu estou à disposição, eu também não vou ficar aqui falando, eu acho que é melhor a gente responder, né, as questões e tratar dos assuntos que são de interesse de vocês. Espero que seja útil. Obrigado, doutora. Bom, para iniciar, na verdade, a comunidade brasileira, de uma certa forma, não só do Japão, mas do mundo, né, no mundo afora, tem muita curiosidade de saber de que forma, como anda o judiciário brasileiro, né? As últimas estatísticas, não sei se eu estou totalmente defasado, mas nos dá conta que mais de 80 milhões de processos tramitam pelo judiciário, né, pelos tribunais brasileiros. Então, gostaria inicialmente que a doutora pudesse fazer uma radiografia, fazer um balanço e apresentar como está o nosso judiciário do Brasil. O judiciário, ele tem muito movimento, né? A judicialização no Brasil é muito grande, então a gente tem um número de ações elevadíssimo, chegou a 100 milhões de ações, hoje temos um pouco menos, né? 92 milhões.
E a pandemia tende a trazer mais, né, mais ações aí no momento próximo, né? Já estão ingressando muitas questões decorrentes da pandemia, como cobranças e próprias questões de família, de alimentos, de modificação de guarda. E no pós-pandemia, devido à crise econômica, a tendência é a aumentar, né? Mas o judiciário brasileiro é também um dos que mais trabalha no mundo, né? Nós temos, assim, 18 mil juízes e só que cada juiz trabalha com muitas ações, é muito diferente da Alemanha, de outros países, então a qualidade do trabalho no Brasil eu acho que é excelente pelo volume, né, de ações e de conflitos que nós temos. A sociedade brasileira é uma sociedade litigiosa que gosta de litigar, realmente ninguém procura resolver seus conflitos por mediação ou conciliação ainda, né? A gente tenta mudar isso, essa cultura, mas a cultura é de litígio, então as pessoas preferem ingressar no judiciário, ter a chancela de uma decisão judicial, porque só acreditam se aquilo for homologado por um juiz. Então, ainda que elas façam um acordo, elas querem que o juiz homologue. E só que a gente teve uma surpresa agora com o Covid-19, né? Em princípio, a gente achou só que iam aumentar o número de processos, ia ficar muito grande, que a gente não ia dar conta, e tivemos que modificar muito rapidamente o trabalho para o sistema remoto, para o virtual, e com sorte, né, alguns tribunais já tinham uma organização de processo digital, inclusive o Estado de São Paulo já tinha a maioria dos processos no sistema digital, isso facilitou, mas transferir todo o trabalho dos funcionários e dos magistrados para a plataforma digital realmente foi um grande desafio, mas que nós conseguimos superar. E a produtividade, por incrível que pareça, aumentou na pandemia, né? Então, nós chegamos até em maio, por números do CNJ, só na Justiça Estadual, 353.560 sentenças e acórdão 638.538. No mesmo período, os tribunais superiores, né, Supremo, STJ, 17.552 acórdãos e 1.571 decisões. E a Justiça Federal, com 69.646 sentenças e acórdãos. E o Estado de São Paulo, eu tenho os dados bem recentes, que é de 16 de março, né, quando iniciou realmente o trabalho remoto, até 12 de julho, no primeiro grau, os juízes de primeiro grau de varas, como eu, assim, deram 3.156 despachos, 4.659 decisões interlocutórias, aquelas de mero expediente, e 1.241 sentenças. Já no segundo grau, despachos 322.000, decisões monocráticas, né, que os desembargadores individualmente proferem, 32.953 e 300.570 acórdãos. E os acessos, quer dizer, acessos de magistrados e servidores pelo Web Connection, que é a forma de trabalho, né, remoto, 2.420.925 acessos nesse período. Quer dizer, nós realmente tivemos um aumento de produtividade, eu acredito que devido ao fato das pessoas estarem em suas casas e apesar de terem que lidar, além da educação dos filhos, com trabalhos domésticos, elas conseguem se organizar no seu horário de trabalho de uma forma que gera essa produtividade maior, né? Então, isso é um benefício que, apesar do desafio que nos trouxe a pandemia, né, trouxe esse benefício. E tudo tem um lado bom na vida, esse foi o lado bom aí que a gente pode ver da Covid-19 para nós brasileiros, né? Hoje a gente faz... Foi o lado positivo, né? Lado positivo. A gente está fazendo muitas audiências por videoconferência, sessões de mediação e conciliação, que tem facilitado imensamente, né? Até conversei com o Edson ontem. Então, até pessoas em outros países podem participar das audiências e isso vai facilitar muito, né? Até para a questão dos japoneses. Na verdade, a gente pode imaginar que a pandemia, de certa forma, precipitou algumas ações que levaria mais tempo, né, para acontecer. É o chamado jurídico 2.0, judiciário 4.0, né? Tenho a impressão que a pandemia
trouxe, adiantou todo esse processo. E poderíamos dizer, por exemplo, que essa situação hoje, em meio à pandemia, que viabilizou, então, incrementou essas audiências online, democratizou, de certa forma, o judiciário, ou seja, democratizou no sentido assim de oferecer a oportunidade daqueles que não tinham condições, muitas vezes, poder ter mais acesso ao judiciário brasileiro? Sim, então, tem facilitado muito, até na questão econômica, né? Muitos para se deslocarem, para participar de uma audiência em outras comarcas, quando eles já não moram mais naquela cidade, tinham que ter um gasto, né, de passagem aérea, muitas vezes, o Brasil é muito grande, né? E assim, isso tem facilitado demais os advogados e as próprias partes têm gostado muito do resultado, porque semana passada, por exemplo, a gente teve uma sessão de mediação, né? Era uma audiência de instrução, mas nós tínhamos uma parte no Canadá, o advogado dele em São Paulo, a outra parte estava em Jundiaí, e o advogado dele no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, seria praticamente impossível, ainda mais com o isolamento social, a realização dessa audiência se não fosse através da plataforma virtual. Então, apesar de algumas dificuldades que no começo foram questionadas, né, da independência, da confidencialidade, das pessoas poderem gravar eventualmente, a testemunha estar com alguém orientando, a gente percebeu que isso realmente não é entrave, né? Por exemplo, aqui eu estou com a câmera numa situação que dá para ver a porta, então se você pedir para a pessoa tomar alguns cuidados e ela colocar a câmera numa distância razoável, você vê o gestual, você não perde nada, né? Então é uma questão que realmente dá para adaptar e está sendo adaptada e está sendo muito bom. Aliás, numa audiência, se vê o cenário, é importante, o gestual é muito importante, né? Isso vai ser um tema que provavelmente numa próxima live, quando a gente estiver falando sobre mediação e conciliação, a gente deve estar abordando com maior propriedade, né? Mas eu gostaria, né, aproveitar já esse tempo importante, né, que a gente está usando nessa sua sexta-feira, aqui, só para dizer o seguinte, que as campeãs de consultas que nós temos aqui, mas em outros postos de atendimento jurídico, disparadamente a questão familiar, né? Então, cai no colo mesmo do advogado as questões de natureza familiar. E, dessa forma, eu gostaria de iniciar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, quase uma entrevista, né? Já fazendo algumas perguntas que, de forma antecipada, os nossos usuários, ou então os nossos brasileiros que aqui residem, já tiveram cuidado de mandar aqui para nós, sabe? Então, eu perguntaria o seguinte, né? Uma pergunta de um dos nossos consulentes aqui. Com um casal de brasileiros com filhos menores, né? Como ele deve proceder para se divorciar no Brasil, né? O casal pode constituir procuradores para poder representá-los? Como é que seria esse procedimento, doutor? Então, tem sido aceito, assim, basta contratar um advogado, se for um divórcio consensual, né, o advogado com a procuração de ambos os cônjuges, ele ingressa com a ação e o divórcio sendo consensual, quer dizer, todos estando de acordo, ele é homologado no Brasil sem maiores problemas. Num divórcio litigioso, né, alguns juízes aceitam, mas aí uma procuração por instrumento público com poderes específicos, até para transigir, ou para representá-lo eventualmente até num depoimento pessoal, né? Aí seria necessária uma procuração pública com poderes específicos para prestar depoimento, para poder lavrar acordo. Mas é o que eu falei, né? Hoje, com essa facilidade da sessão virtual, quer dizer, inclusive numa audiência de instrução e julgamento, nem precisa dessa procuração para representar a parte num depoimento pessoal. Ele pode prestar o depoimento pessoal através da plataforma digital. Então, isso vai facilitar demais também essa questão da procuração, do juiz aceitar ou não, eventualmente, uma prova. A própria testemunha pode estar no Japão e ser ouvida sem nenhum problema. Perfeito. Nessas audiências, normalmente tem a cota do promotor, né, o Ministério Público, promotor público, quando tem filhos menores, é fundamental a participação
do Ministério Público, do promotor público, fazendo lá a sua análise para ver como é que vai ficar a questão das crianças e tudo mais. No processo virtual também isso aconteceria? Sim, o promotor participa, né? Ele vai ter a possibilidade de se manifestar por escrito, né? Antes da audiência, em alguns momentos, se tiver um pedido de liminar. E na audiência ele participa também, né? Até a plataforma Teams da Microsoft, que é a que o Tribunal de São Paulo optou, mas a própria plataforma Zoom também admite, a pessoa que tem a coordenação, né, da audiência, da reunião, ela pode permitir que o advogado se reúna separadamente com a parte. Perfeito. Ela cria uma sala separada e o advogado pode orientar a parte, mesmo durante a audiência, ele pede uma licença para o juiz, como é feito no presencial, que ele pedia licença para sair da sala e conversar com a parte, ele pode pedir licença e conversar numa sala em separado com a parte, em alguns momentos da audiência, o juiz permitindo. Perfeito. E aí ninguém ouve. Perfeito. Então, a gente pode considerar que os juízes brasileiros, de certa forma, aceitam procuradores representando as partes que vivem fora do país para as audiências, seja normalmente a audiência de conciliatória, né? Ou seja, um processo consensual, melhor dizendo, e através de procuradores, né? Não há problema algum. Não há problema. Hoje, até com o Sejus, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né, em cidadania, até no pré-processual, mesmo sem ingressar com uma ação, né, é possível, e a gente tem feito também a sessão de forma virtual, quer dizer, ambas as partes, até sem advogado, elas podem participar da sessão, pedir para designar, e elas participam dessa sessão que é feita por um mediador judicial, quer dizer, um mediador cadastrado no Poder Judiciário, e se elas chegarem a um acordo, é feito um termo de acordo com as cláusulas que elas vão combinar sobre alimentos, visita, o próprio divórcio, e o juiz homologa e passa a valer como título executivo judicial. E aí não precisaria nem do advogado, né? Na verdade, basta pedir. Então, eu acho que só na cabeça do brasileiro que nos ouve aqui, que nos assiste, certamente ele vai ficar um pouco confuso, né? O brasileiro que está fora é muito análogo nesse aspecto processual. Então, ele imagina que existe a necessidade da presença, seja dele ou do procurador. Então, eu pediria até que essas questões da mediação a gente pudesse eventualmente deixar uma outra situação, porque certamente na cabeça do então pode ser feito virtualmente, tal, mas no momento certo, adequado, com certeza a gente vai conseguir. Mas assim, uma das outras situações que a gente se depara muito num divórcio entre brasileiros é a questão da disputa da guarda dos filhos menores, né? Então, normalmente, o pai que tem um pouquinho melhor condição tal, e acaba querendo levar os filhos tal. Eu sempre digo o seguinte, né? Num processo litigioso assim, a gente tem que ouvir a versão da mulher, a versão do marido e depois tentar descobrir a versão verdadeira, né? Mas, enfim, a pergunta é a seguinte: o que pesa na decisão do juiz quando ele se depara numa situação dessa, de ter que decidir entre a guarda ficar com a mãe ou com o pai? Então, não existe uma regra, né? E vai depender muito da jurisprudência, da situação, do caso concreto, mas o que os juízes procuram verificar é quem tem melhores condições para cuidar da criança. Então, por exemplo, tem um tempo maior disponível para a educação dos filhos, tem uma condição de moradia, né, adequada, então tem um quarto para a criança, tem como dar um tratamento melhor, mas não necessariamente a questão financeira, né? Não é porque a mãe ou o pai tem menos dinheiro que ele vai perder a guarda da criança. O que se verifica é muito mais essa questão de atenção para o filho, né? Quem tem maior possibilidade de dar uma atenção para o filho, de dar uma educação melhor para a criança, né? Então, um pai que trabalha muito mais e chega em casa todo dia às 10 horas da noite e vai deixar o filho com a empregada, com a babá, entre ele, que tem um poder aquisitivo maior, e uma mãe que trabalha meio período e pode cuidar da educação do filho, ajudar na lição e dar uma maior atenção, fazer a comida, o almoço, o jantar, aí provavelmente vai ser decidido em favor da mãe, porque é a pessoa que tem como dar maior atenção. O que a gente procura fazer é
atender assim a análise dos laudos técnicos, né? Então, um assistente social vai na casa das pessoas e verifica como é a situação de moradia, a psicóloga entrevista, né, a criança, entrevista o pai, a mãe, às vezes algum outro parente que mora próximo ou que mora junto, para verificar essas questões, e o juiz ele vai se balizar mais ou menos aí nesses laudos também, né? Perfeito. Então, na verdade, assim, a questão financeira pesa, mas não é decisivo, né? Então, dá para se entender, porque existe uma questão cultural aqui, jurídico, no Japão, doutora, que normalmente o peso do aspecto financeiro é muito grande, né? Então, muitas vezes os casais que se separam aqui pela justiça japonesa tem esse pormenor aí, né? Mas, enfim, esse esclarecimento é extremamente importante, porque são duas culturas bem diferentes, né? Então, a gente tem que estar analisando com uma amplitude maior. Por exemplo, ainda com relação às crianças, com relação à guarda, como é que se estabelece efetivamente o direito de visita, né, no Brasil, em relação àquele que não ficar com a guarda, evidentemente, né? Então, aí também, hoje eu acho que, porque antigamente tinha uma ideia assim, né, de que aquele que não tinha guarda, ele podia visitar só no final de semana, né? Então, um final de semana assim, não, ele vai pegar a criança no sábado de manhã, devolver no domingo à noite. Hoje, né, eu acho que a gente evoluiu muito, a sociedade brasileira evoluiu muito nesse sentido, que os pais têm participado mais da educação dos filhos, né? Tanto a mãe quanto o pai, aqui eu falo dos dois, né? Então, mesmo aquele pai que trabalha fora e que antigamente era esse que visitava de 15 em 15 dias, hoje ali, eles têm mais interesse em visitar e os juízes têm realmente colocado essa maior responsabilidade para ambos os pais no que diz respeito à educação dos filhos. Então, a gente tem fixado as visitas mesmo durante a semana, é muito comum aquele que não tem a guarda pegar a criança na escola e devolver no dia seguinte na própria escola, para ficar uma noite a mais, além daquele final de semana, exatamente para que ele também possa contribuir para a educação dos filhos, né? E verificar se ele tem algum desvio de conduta, auxiliar aquele que tem a guarda na educação do filho. Por exemplo, a doutora Valéria, na sua vara da família, tem decidido pela guarda compartilhada? É muito comum essa questão da guarda compartilhada no Brasil, não? Então, eu pediria até que a doutora pudesse explicar um pouquinho para a nossa comunidade o que se trata, né? A guarda compartilhada que se fala tanto. Eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de saber, com relação ao Brasil, aos casais aí no Brasil, como é que tem sido feito na prática essa guarda compartilhada? A guarda compartilhada, né, de acordo com a lei, agora deveria ser a regra, né, e a exceção a guarda unilateral. Infelizmente, em muitos casos não é possível, até pela falta de diálogo que existe entre os genitores, né, então fica muito difícil essa guarda compartilhada, mas em alguns casos a gente até, mesmo não tendo diálogo entre os genitores, a gente acaba colocando como regra a guarda compartilhada, até para que eles voltem a dialogar, né, meio forçadamente, mas para que isso contribua para a educação do filho. Lógico que tem casos de abuso sexual, de coisas mais graves, que isso é impossível, mas a guarda compartilhada, aí existe uma certa confusão, né, entre guarda compartilhada e guarda alternada. Então, guarda compartilhada não significa dizer que a criança vai morar uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe, que é o que muitos pensam. Ou ficar assim, vai ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro, dividir a criança. Uhum. Não é isso, porque isso, na verdade, é prejudicial para a criança, porque ela acaba não tendo referência de lar, referência de domicílio. Então, o ideal, o que significa a guarda compartilhada é que os pais, eles vão compartilhar a educação da criança. Então, tanto as despesas, quanto a participação em reuniões de colégio, levar ao médico, todas as obrigações em relação ao filho, todas as decisões importantes, em que escola vai estudar, se vai poder sair ou não, quantos dias por semana, se vai poder usar o computador, todas essas decisões são compartilhadas.
Então, é diferente de uma ideia, né, que muitos têm, ainda de que é essa divisão, 15 dias com um, 15 dias com o outro, uma semana com uma semana com o outro, o que é prejudicial para a criança, né? Isso os psicólogos já têm muito claro que é prejudicial, porque ela fica sem referência de lar, de lugar, ela não sabe exatamente onde ela está, e ela está na casa da mãe, ela pode uma coisa, na casa do pai ela não pode, e isso vai invertendo, né? Então, a criança, apesar da inocência, né, ela tem também, ela joga com os pais e muitas vezes ela consegue jogar nesse jogo emocional. E isso é prejudicial para ela mesma, né? Pois é, eu acho que, na verdade, precisaria haver uma forma de considerar essa guarda compartilhada, ou o conceito ser alterado, ou então ser modificado para ajustar ao que efetivamente a lei pretende dizer com isso, né, compartilhamento, porque essa é a ideia que normalmente as pessoas têm. E eu tenho uma crítica, né, na verdade, com relação à questão da guarda compartilhada, a crítica no sentido assim até mais prático, porque se imagina se a guarda compartilhada, você tem que compartilhar tudo com o seu oponente lá, no caso, a esposa. Tudo que você não teve de diálogo e que causou o divórcio, muito provavelmente você vai ter que passar uma régua e começar a conversar com a outra parte para poder tentar compartilhar da melhor forma possível a educação e as decisões que pesam sobre a vida civil da criança, né? Então, é bastante confuso. Agora, o que me assusta é assim, se isso se tornar uma regra, né? Na verdade, como a doutora falou, na verdade, isso seria uma regra, né? A exceção seria outra coisa, né? Seria a individualização dessa guarda. A regra deveria ser agora compartilhada. Eu acho que, então, a mediação, eu sei que nós não vamos tratar disso agora, mas a mediação, ela contribui muito para a guarda compartilhada. Se, no caso, uma mediação bem trabalhada pode levar a uma guarda compartilhada consolidada, né? Uma coisa Perfeito. bem interessante para o filho. Olha, nós estamos falando aqui, eu gostaria de pedir para o presidente Eber e a Adriana também, quando tiver necessidade de intervir ou fazer pergunta, por favor, fique à vontade, porque não é uma conversa de duas pessoas aqui, né? Sei que vocês estão aí na retaguarda, aí nas operações. Interessante. Tá. Eu estou enviando as perguntas para o senhor via WhatsApp. Ok. Presidente, alguma observação? Até então? Microfone. Microfone, presidente. Muito interessante e bastante complexo o assunto. Na verdade, eu sou mais ouvidos do que, na verdade, algum comentário. Só que, assim, a gente percebe em alguns contatos de nossos, né, cidadãos, tanto da nossa jurisdição como de outras jurisdições, comentários sobre vários assuntos sobre guarda de crianças, às vezes até envolvendo outros assuntos, como violência doméstica também, né? Então, é um assunto assim que realmente eu sou mais ouvidos, tá? E eu acredito que o pessoal que está assistindo a live aqui deve ter muito mais perguntas pertinentes ao assunto. Acredito que, inclusive, tem uma, se eu posso perguntar, Adriana? Pode, claro, por favor. Tem uma pergunta da Eu posso, Eber, só para não fugir um pouquinho, talvez seja essa pergunta que você queira fazer aqui, que está aqui na minha tela. Sim. Só para a gente fechar um pouquinho essa questão do divórcio, né, que faz parte desse contexto do divórcio, se você me permitir, eu gostaria de perguntar para a doutora Valéria, assim, com relação à questão da pensão alimentícia. Depois a gente volta com você, tá? Okay. A questão da pensão alimentícia, né? Sabe muito bem que o poder aquisitivo do brasileiro que trabalha aqui naturalmente, da média do brasileiro no Brasil, é maior. Então, muitas vezes a pessoa faz um acordo de se pagar uma pensão alimentícia aqui, homologando-se esse acordo no Brasil através do judiciário brasileiro, mas imaginando que o que ele vai estar ganhando aqui vai ter o mesmo salário no Brasil, né? Então, muita gente pergunta, qual o percentual que eu devo pagar? Qual o valor que eu posso cobrar? Como é que se aplica um valor justo para uma pensão alimentícia?
Então, o que se diz, né, na jurisprudência brasileira, se usa um padrão mínimo, assim, muitas decisões são nesse sentido, de 33% do ganho, né, da pessoa, se ela é registrada, 33% seria destinado aos alimentos, né? Líquido? É líquido, Ah, líquido. líquido. Com os descontos, né, em cima do líquido, aí 33% vai para a pensão alimentícia. A jurisprudência majoritária é ainda nesse sentido, né, mas hoje a gente tende a verificar de forma mais apurada, assim, realmente qual é o ganho, qual é o padrão de vida daquele alimentante, né, se às vezes ele tem gastos fixos, ele pode ter outros filhos para os quais ele também paga pensão, ou ele pode ter outros filhos que residem com ele, mas que também precisam ter aí o mesmo padrão de vida desse alimentado, e aí a gente pega e faz esse cotejo aí, esse equilíbrio, né, entre todas essas situações. O difícil é fixar a pensão quando a pessoa não tem registro, né, não trabalha registrado, porque aí verificar realmente qual é o rendimento dele, né, mensal, se torna uma coisa muitas vezes difícil para aquele que está querendo Tem que provar. ser uma perícia, né? Basicamente uma perícia. Eu costumo dizer aqui, para os nossos consulentes, que a pensão alimentícia sempre vai ser uma relação de possibilidade com necessidade. E há sempre aquela sensação de que a possibilidade do indivíduo pagar, deveria pagar mais, né? Ele ganha tanto, deveria pagar mais. E aquele que recebe sempre, aquele que paga, sempre está achando que está pagando muito, né? Está utilizando para outras finalidades. Mas, enfim, a gente percebe que realmente tem que fazer um ajuste, né? Cada caso é um caso. Eu tenho a impressão que esses 33% aqui vai assustar muitos brasileiros aqui. Mas, de qualquer forma, assim, a gente tem orientado muito os brasileiros no sentido de, ao fazer um acordo no Brasil, sempre colocar uma cláusula, eu acredito que seja possível, né, também. Não vejo nenhum impedimento de impeço legal, mas, assim, de colocar uma cláusula de que esse valor convencionado por ocasião do acordo do valor da pensão vale enquanto o provedor estiver no Japão. Ao retornar, terá que passar por uma revisão mesmo, porque o ganho dele vai ser menor, né? Para evitar aquelas eu queria complementar exatamente isso. Depende da necessidade também. Pode ser que os 33% de um salário muito alto seja um valor muito alto em relação às necessidades daquela criança, porque se é uma criança, um recém-nascido, não está nem na escola, quer dizer, a mãe vai usar esse dinheiro para quê? Ela vai se sustentar também com esse dinheiro, né? Muitas vezes. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, esses 33% assim, é um parâmetro, mas que deve ser relativizado, né? Exatamente em face das necessidades da criança, né? Então, se ela estuda no colégio particular, ou se ela estuda no colégio público, se ela é um recém-nascido, ou se ela é um adolescente que já tem gastos com roupa, com saídas, com lazer, outras coisas necessárias para a idade, aí vai ser diferente, né? Então, realmente, aí os 33%, dependendo do salário do alimentante, vai ser muito alto o valor. Então, por isso que hoje a gente sabe aqui que a comunidade brasileira bem informada, né, sabe que a pensão alimentícia é uma das formas uma das prisões civis, né? Isso da cadeia. Pô, meu ex-marido não me paga, tal, isso eu posso colocar ele na cadeia, tal, aquela situação toda, né? Dentro lá das suas atividades, é natural, né, estando numa vara de família, a senhora já mandou muita gente para a cadeia, não? Infelizmente, sim, né? Apesar de Jundiaí ser uma cidade industrial, quer dizer, a maioria das pessoas tem registro em carteira, o que facilita essa comprovação, né, de rendimentos. Mas muitas vezes a pessoa sai do emprego propositalmente para não pagar a pensão, para não ter o rendimento fixo. É impressionante o que o ser humano é capaz, né? E pensar que é contra o próprio filho, né? Então é muito triste, mas a gente realmente tem que decretar prisão várias vezes, né? Perfeito. Adriana tem uma pergunta sobre pensão, né, Adriana? Eu não sei se é o caso aqui, né? É meio difícil, mas no Japão
acontece muito das mães que se divorciam e têm filhos, elas recebem uma ajuda financeira do governo, né? Que todas as mães aqui no Japão recebem. E o pai, já por a mãe receber essa ajuda, ele se sente achando que não precisa pagar a pensão alimentícia. Porque eles falam assim, você já recebe do governo, então não precisa do meu dinheiro, né? E nesse caso, o que fazer? Né? Porque foi decidido que ele pagaria um valor de pensão alimentícia para essas crianças, né? No Brasil é decidido, e quando chega aqui, ou ele está aqui, não, você recebe do governo, então eu não preciso pagar esse valor. Né? Eu queria que a senhora falasse se é assim, né, o que acontece, por favor. Então, não é assim, né? Porque tanto a mãe quanto o pai, hoje isso é comum, ambos trabalham fora e têm seus rendimentos, têm seu salário, mas a obrigação de sustento dos filhos é de ambos, é dos dois. Então, teria, por exemplo, o correto é fazer um levantamento de todos os gastos da criança e, se for R$1.000, R$500 de cada um. Então, independentemente do padrão de vida do pai ou da mãe, eles têm que suportar esses gastos do menor de forma igualitária. Então, se o gasto do menor é de R$500 para cada um e a mãe está ganhando 5 milhões e o pai ganha 5 mil reais, não importa. É R$500 para cada um, né? Então, é isso que tem que ser levado em consideração. O filho é dos dois, então a obrigação alimentar, a obrigação de sustento é dos dois também, é do pai e da mãe, independentemente do rendimento de cada um ou do padrão de vida de cada um. Obrigada. Perfeito. Olha, sobre essa questão, doutora Valéria, Adriana, você sabe que, na verdade, isso é uma obrigação do pai ou da mãe, né? E não do Estado, né? Na verdade, acontece muito aqui, doutora Valéria, a pessoa se divorcia aqui no Japão e depois homologa esse divórcio no Brasil, ou seja, tem uma sentença brasileira, traz essa sentença aqui para o Japão, apresenta a prefeitura e diz que, olha, meu ex-marido sumiu, desapareceu, e passa a receber financeira da prefeitura. E dinheiro dos impostos que todos nós pagamos, tá certo? E, na verdade, esse marido, o ex-marido, as crianças, está nas proximidades. Só que o dinheiro, o valor que o poder público, o executivo municipal paga é maior do que qualquer pensão está pagando. Então, na verdade, existe uma substituição aí de atribuições, ou então de personagens, né? O Estado se investe na condição de sustentador dessa família. Tá? Então, isso é um erro, né? Não é correto. Tá? Então, acredito que correto mesmo é que o pai, trabalhando, tendo seus proventos, tenha que sustentar a família. Até agora uma questão da pandemia, né? Muitos estão recebendo auxílio emergencial, então eles têm ingressado com a ação e falado, não, eu estou recebendo só os R$600 do auxílio emergencial do governo, então não vou mais pagar pensão. Aí falam, não é bem assim, né? Vai pagar 30% dos R$600, porque o filho continua tendo que comer, que vestir, que se locomover, e ele é o pai, ele tem obrigação, né? A situação está difícil para ele, vai estar difícil para a criança, vai estar difícil para a mãe, vai estar difícil para todo mundo. Né? Então... Isso é verdade. Presidente, aquela pergunta está na... Não, eu tenho assim um exemplo de um casal, assim, de um pai que reside no Japão, a mãe mora no Brasil, ela tem um filho do primeiro casamento, e com ele, que está aqui no Japão, o segundo filho com ele, né? E, por sua vez, tanto do primeiro casamento como do segundo casamento, eles recebem as pensões em separado, né? Por sua vez, dos pais, né? De cada criança. Bom, a pergunta assim, é uma curiosidade minha. Esse rapaz que mora no Japão, né? Essa pessoa que mora no Japão, ele até um certo tempo ele pagava uma quantia em dinheiro que seja assim 50 mil ienes, que são $500 mais ou menos por mês.
Ele mandava frequentemente, todos os meses, e de um dado momento, essa pessoa aqui no Japão, ele encontrou uma outra pessoa, se juntou com essa pessoa, eu não sei se chegou a casar, mas assim, a partir desse momento ele começou a reduzir esse valor que ele mandava de $500, né? Todo mês ele começou a mandar $50 todo mês, né? Ou seja, ele reduziu assim drasticamente porque ele começou a utilizar esse dinheiro para a nova vida dele aqui no Japão. Então, são algum caso assim que essa pessoa que está no Brasil, né, essa mãe que está no Brasil, obviamente começou a sentir dificuldades. E ela estava procurando uma forma que pelo menos o pai que está aqui no Japão continue ajudando nesse valor, né, de $500, que não seja $500, mas que não seja também $50, né? Então, ou seja, vai chegar um momento que essa pessoa vai voltar para o Brasil. Nesse momento, teria alguma forma de, perante a legislação brasileira, solicitar que aqui do Japão ele aumente, quer dizer, devolva a pensão que ele está pagando, e o outro, no caso do Brasil, no momento que ele retornar, enviar alguma intimação, alguma coisa nesse sentido, para que ele possa pagar os atrasados, vamos dizer assim, né? Em que ele deixou de pagar aquela pensão que todo mês ele contribuía. Então, se a pensão estava fixada, né, no Brasil em $500, ele continua tendo essa obrigação, ele não pode reduzir por conta própria, né? A não ser através de uma ação revisional de alimentos, se ele comprovasse que a situação financeira dele se modificou, que ele teve um novo filho, que aumentaram os gastos, mas isso tem que ser comprovado judicialmente através de uma ação revisional de alimentos. Por conta própria, ele não pode reduzir o valor dos alimentos, né? Seja por qual motivo for, né? Ele tem que ter uma outra decisão reduzindo esses alimentos. Agora, os atrasados, é lógico que a mãe pode ingressar com uma ação de execução de alimentos no Brasil, porque é onde a criança reside, e contra ele, né? E provavelmente vai ser distribuída uma carta rogatória para o Japão, e ele vai ser citado, intimado, e ele tem a obrigação de pagar, e pode até ser decretada a prisão dele, né? Agora, o problema da prisão e também da própria execução é um problema que o Japão não assinou, né, alguns tratados internacionais de cooperação judiciária, um até recente que o Brasil acabou assinando com 37 países, que é uma convenção sobre cobrança internacional de alimentos para crianças e outros membros da família. É uma convenção de 2007 e o Brasil assinou ano passado através do decreto 9.176 de 2019. Então, isso facilitaria muito, né? Lógico que a mãe pode ingressar com a execução no Brasil, só que quando a rogatória passar pelo Ministério das Relações Exteriores e todo aquele trâmite burocrático e chegar no Japão, muitas vezes esse pai muda de endereço, e é uma situação constante que a gente verifica nas ações no Brasil. Ele muda de endereço, desaparece, e o Japão, por não ter assinado esses tratados, essas convenções de cooperação judiciária internacional, acaba que ele não é procurado no Japão, né? E a mãe não tem como descobrir o novo endereço dele. Então, acaba que ele não paga, né? E a criança fica desamparada no Brasil. Então, seria muito bom, né, se houvesse realmente a assinatura dessas convenções pelo Japão, porque essa última convenção, inclusive, é muito interessante, porque ela estabelece que os países signatários devem montar, estruturar escritórios específicos para receber esses pedidos, e aí eles têm, né, o dever de buscar tanto os devedores quanto os rendimentos dos devedores, até para comprovar esses rendimentos no eventual revisional de alimentos, e tudo isso é uma obrigação do país signatário que recebe o pedido, né, de cooperação. Então, eu acho que facilitaria muito, mas é claro que ela continua tendo o direito de ingressar com a execução, né? E a prisão é outro problema, né? Segundo essa mesma convenção, quer dizer, muitos países, eles recebem a sentença brasileira, mesmo a decretação de prisão, e eles não cumprem
porque dizem que no país deles, né, no país onde a pessoa se encontra, não é prevista a prisão civil, e aí eles não cumprem a sentença. Viu, Então, presidente, esse acordo, ou então esse decreto 9.176, que a doutora Valéria mencionou, que é de cobrança internacional de alimentos, né, dentro de uma cooperação internacional, isso sim é matéria, se alguém da embaixada estiver assistindo agora ou depois, isso é matéria de negociação, né, de governo para governo, né, matéria para se negociar. Eu acho que até na verdade, assim, um assunto que não somente o Conselho de Cidadãos de Hamamatsu, mas assim todos os conselhos, não só do Japão, mas do mundo todo, se unirem para que pudesse, para cada país, né, das embaixadas, dos consulados, fazerem esse acordo, porque eu acredito que muitas mães com os, né, ou o marido ou com a esposa divididos pela fronteira, né, no caso, eu acredito que estão deixando de receber a devida pensão para as crianças, né, para essa alimentação da criança. Então, eu acho que é de suma importância né, principalmente aqui para o nosso Japão, acredito que tem muitas mães que estão criando, né, estão educando as crianças no Brasil meio assim, vamos dizer assim, entre aspas, na raça, né? Eu acho que elas estão assim sendo guerreiras, né? Criando as crianças assim somente com o sustento delas, né? É verdade. Temos uma pergunta aqui de uma pessoa, acho que o nome dela é Tila. Eu estou entendendo que o que ela quis dizer foi o seguinte: casais, né? Um casal aqui que se casou aqui no Japão, somente no Japão, provavelmente não deva ter registrado isso no consulado, o transcrito no consulado, e tem os filhos, e os filhos, evidentemente, também não foram registrados no Brasil. Aliás, provavelmente a criança nasce aqui, registrou na prefeitura, tal, e depois provavelmente foi feito o registro de nascimento, mas não transcreveu isso no Brasil. Ela pergunta como proceder o divórcio. Divórcio, nesse caso, ele tem que ser pedido no Japão, né? Na justiça japonesa. Se ele não é reconhecido o casamento, né, no Brasil, então deve ser feito na justiça japonesa. Tá. Mas normalmente, muitas vezes até para facilitar a vida do brasileiro, porque eu estou entendendo que o casal aqui é um casal de brasileiros, se ele tem um casamento nas mãos, ele pretende se divorciar eventualmente, ele transcrever isso primeiro no consulado, né? E depois, posteriormente no Brasil, no primeiro cartório de registro civil da sua jurisdição. E depois de se fazer isso, conseguindo o divórcio aqui no Japão, seria a homologação no STJ, né? Seria o caminho mais adequado, digamos assim. Sim. Não sei se a Tila entendeu, se foi isso que ela efetivamente perguntou. Cauano a Otila, resposta, né? Se não foi isso, por favor, escreva novamente. Oi, presidente. Pode falar. Cauano Otila, né? A pergunta da Cauano Otila, né? Isso. Ok. Doutora, seguinte, temos a questão assim, isso leva à questão dos procedimentos consulares, né, de assuntos consulares, que é a expedição de passaporte para menores, né? Então, tanto na Polícia Federal no Brasil, que é a jurisdição da Polícia Federal, e aqui no Japão, ou fora do país, é dos consulados, a expedição do passaporte precisa ter assinatura de ambos os pais, né, do pai e da mãe. E aí, aquilo que já tivemos a oportunidade de comentar, a questão da possibilidade do pedido diretamente ao juiz brasileiro, para que o juiz brasileiro possa, enfim, autorizar o consulado a expedir o passaporte, porque a outra parte está em local incerto não sabido, desapareceu, enfim. Concomitante a isso, ou então, nesse período do desaparecimento desse fujão aí, desse irresponsável, possibilitar aí uma ação de suspensão provisória do poder familiar, que daria então para a mulher 100% dessa prerrogativa, e assim conseguindo administrar melhor a vida civil da criança. Como é que se poderia solicitar isso no Brasil? Quais são os requisitos necessários?
Então, nesse caso, se ela não tem a guarda, né, da criança, então a guarda é de ambos ainda, ou eles nem se divorciaram e o pai foge ou a mãe foge, o suprimento do consentimento desse genitor desaparecido, né, realmente fica complicado, né, se ele está desaparecido. Mas uma possibilidade é ingressar numa vara de infância e juventude, que é a vara competente no Brasil, com pedido de suspensão do pátrio poder. E aí, então, só essa mãe ou esse pai que está com a criança que pode realmente suprir o consentimento do outro, né? Para a suspensão do pátrio poder, precisa alegar e provar, né? Por exemplo, o abandono do incapaz, que esse pai não paga nenhuma... Não tem contribuído financeiramente para a educação e para o sustento da criança, não visita a criança, quer dizer, não a vê há tanto tempo, então não contribui aí para a educação do filho e não dá a atenção necessária a ele. São alguns requisitos, algumas coisas que podem ser comprovadas para uma suspensão, né, do pátrio poder. E, eventualmente, até para também, definitivamente, né, acabar com o pátrio poder desse pai ou dessa mãe ausentes, né. É óbvio que precisa realmente comprovar, né? Não é tão simples, né? Os juízes, para suspender o pátrio poder, eles também costumam fazer laudos de psicólogo, de assistente social, para verificar se realmente isso ocorre ou se não é uma intenção aí de um dos genitores de realmente excluir o outro da educação da criança, né? Então precisa ter muito cuidado. Mas, em resumo, é isso. Ok. Ainda na pergunta anterior, né, dos brasileiros, desse casal de brasileiros que pretende se divorciar, por exemplo, no Brasil ou então no Japão, dependendo da situação e como eles procederem, pergunta como fica a questão da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, evidentemente, teria que ser pedido, solicitado, dentro já do processo do pedido de divórcio, né, doutor? Sim, o Brasil costuma aceitar isso sem problema, né? Dentro do divórcio já resolver a questão alimentar do filho. Então, aguarda a visita, os alimentos e toda a questão patrimonial do divórcio numa única ação. Até há um tempo atrás era comum, né, nas varas, os advogados distribuírem todas as ações separadamente, né? Uma questão econômica de receber honorários de todas as ações, e os juízes mandavam reunir, né? Hoje eu acho que isso está bem diminuído, assim, a gente quase não vê mais, então todas as questões são resolvidas no divórcio, até por essa questão econômica mesmo. Perfeito. A gente falou tanto da questão da mediação, da possibilidade de você se sentar à mesa e discutir de forma civilizada, né? Pô, não está dando certo, então cada um segue o seu caminho, mas vamos tentar conversar aqui, vamos tentar colocar os pingos nos is e cada um segue o teu caminho. Isso seria a melhor forma, o melhor trato de se tentar solucionar um conflito, não tenha dúvida nenhuma. E isso no âmbito do divórcio seria, da minha parte, por exemplo, como advogado, a gente sempre incentiva a questão do divórcio consensual. Aí sempre vem a pergunta, quanto tempo leva um divórcio consensual? Pois é, né? O judiciário brasileiro, ele tem muita diversidade, assim, de tempos, de prazos, entre uma comarca e outra, entre um juiz e outro. Infelizmente, isso não é padronizado, né? Até o CNJ tem tentado dar um norte aí e um direcionamento para que isso diminua, né? Essas diferenças entre estados e dentro do próprio estado, mas ainda existe muita diferença. Então, uma vara de família que anda bem, né? Um divórcio consensual, se proposta uma ação através do advogado, quer dizer, distribuída a ação e vai para o juiz homologar numa sentença, pode demorar um pouco tempo, né? Realmente ali, simples homologação. Na minha vara, por exemplo, demora a questão da distribuição de chegar para mim uma semana, 2 semanas, né? Mas não é a regra geral, né? Infelizmente, existem várias, onde até para apreciação de uma única petição, né? Não de uma homologação de acordo, demora 8 meses, né? Então, é muito complicado isso. Isso tem uma variação muito grande, não dá para ter um prazo fixo, assim, né? Eu sempre lembro aos consulentes assim, que muitas vezes demora muito mais o período
que antecede a arrebanhar os documentos necessários, você negociar. Esse prazo de negociação é muito mais demorado, mesmo porque a hora que você consegue recolher toda a documentação, a hora que você consegue chegar num denominador comum, isso passaria lá para o Brasil para um advogado, né, contratado, e esse imediatamente teria condições de marcar uma audiência e resolver isso muito rapidamente. Mas então o período que antecede a isso, ou seja, o período de preparo, né, do preparo efetivamente é que demora, né? E hoje nem é necessária mais essa audiência, né, de ratificação do desejo das partes de se divorciarem, que era prevista na lei do divórcio. Hoje a gente dispensa essa audiência, na maioria dos casos, e é o que o senhor colocou também, essa questão da mediação. Se houver uma mediação no Sejusc para processual, aí o prazo tende a ser bem menor, né? Porque a pessoa faz o acordo e imediatamente ele é homologado pelo juiz coordenador, sem necessidade de distribuição da ação. E aí não para naquelas filas hoje do processo digital, né? Que a gente tem as filas, a fila do recebimento do cartório, da conclusão para o juiz. Então, tudo isso acaba fazendo com que demore mais, porque essas filas têm uma ordem, é ordem de chegada. Então, se junto com a homologação do acordo chegaram mais 10 mil ações, mais 10 mil pedidos, isso se mistura, né? Então, aí a tendência é demorar mais. Olha só, nós estamos no Japão, né? Então, aqui no Japão, normalmente, quando um casal de japoneses se divorcia, a mulher ficando com o poder familiar, porque aqui, diferentemente do Brasil, nós não temos aqui a guarda, né? Temos o poder familiar pleno, ou o homem, ou então a mulher, o marido, ou então a esposa que ganha, a mãe. Então, quando a mulher se divorcia do marido, leva as crianças consigo, ela sai da certidão familiar do marido e acaba adotando o sobrenome da mulher. Tá? Isso tem um efeito social prático que a gente bem conhece aqui. O Weber e a Adriana sabem muito bem, que muitas vezes os casais divorciados aqui no Japão, muitas vezes saem até depois do divórcio, a mulher se muda para uma outra região para recomeçar uma vida com um novo nome, né? O nome, quer dizer, um novo nome, o sobrenome antes do casamento. Isso acontece comumente. Agora, no Brasil, a gente sabe que o casal se divorcia, a mulher volta a assinar o nome de solteira ou mantém o nome de casada, né? Isso devidamente acordado, tal. Mas normalmente não se mexe ou não se mexe no nome das crianças. Aí vem a pergunta, né? Pelo fato de estarmos no Japão, muitas vezes, essa é uma questão social, cultural do Japão também, a criança está na escola com o nome, por exemplo, Ishikawa. Dali a pouco se divorciou, passa a ser Sugino, ou Toyohashi. Então existe bullying nas escolas, dentro do relacionamento das crianças, né? Então muitas vezes a pessoa pede para poder manter o sobrenome, etc. e tal. E aqui no Japão é muito comum isso. No Brasil, não é comum, a gente sabe que não é comum, mas existiria alguma possibilidade, por exemplo, de casais que estão se separando aqui, se divorciando, tentar fazer com que o sobrenome da mãe também possa ser acompanhado no momento? Sair do sobrenome do pai, tirar também o nome da criança, eu acho meio complicado, mas é uma pergunta... Travou um pouco o áudio, né? Verdade. Eu não consegui ouvir o final da pergunta. Não. Eu queria saber se no Japão, aqui no Japão é uma peculiaridade do Japão, né? Mas casais brasileiros, por exemplo, com filhos menores, voltando o nome de solteira, poderia também tentar levar o sobrenome dela ou transferir ou substituir o sobrenome do pai ao sobrenome da mãe. Não, no Brasil não, né? Com o divórcio, a criança mantém o sobrenome que ela sempre teve, a não ser uma retificação, seria necessária uma retificação de registro civil, que é uma outra ação, né? Okay. E aí também de forma justificada, teria que justificar por que está tirando aquele sobrenome, né? Uhum. E aí a pessoa já deve ser maior para poder entrar com esse pedido, se menor, então os requisitos são ainda maiores.
Então, normalmente, não é admitido no Brasil, não, tirar o sobrenome da criança, modificar por causa do divórcio dos pais, né? Perfeito, perfeito. Bom, agora há pouco a senhora disse que o divórcio consensual seria muito rápido, desde que a documentação estivesse tudo ok. Um divórcio litigioso, por outro lado, isso é muito demorado, é difícil a gente medir quanto tempo levaria essa discussão toda, né? Quantos dias a pessoa teria que estar passando aí insônia, imaginando o mal da outra parte e tal, aquela coisa, então um estresse muito grande durante anos e anos. Você tem ideia, por exemplo, na tua atuação como juíza, qual foi o recorde aí de período de briga ou de disputa na justiça até se conseguir uma decisão judicial de divórcio? Então, isso depende muito, né? Um divórcio litigioso, na minha vara, ele tende a demorar de 8 meses a 2 anos, né? Mas isso por quê? Porque depende muito. Se tem uma discussão só patrimonial, ou às vezes uma discussão patrimonial de um patrimônio muito grande, que as pessoas costumam brigar mais, aí pode demorar mais ou menos. Se tem uma questão de guarda de crianças, visitas, e é necessário fazer laudos, às vezes até um laudo por médico psiquiatra, que seria uma perícia, né? Então, aí demora muito mais, se um dos pais tem algum problema realmente psiquiátrico, que exige atenção. Então, tudo isso vai depender do caso a caso, né? A regra geral, eu até tenho essas medidas, porque uma época a gente fez um projeto com o professor Kazuo Watanabe de gerenciamento, gestão do processo. Então, a gente mediu esses tempos, né, dentro das nossas varas, minha e de um outro colega, o Fernando Gajardoni. Então, eu tenho que é de 8 meses a 2 anos a média geral, né? Mas alguns casos específicos pode até demorar 5 anos, 10 anos, se tiver recurso para os tribunais superiores, pode demorar 10 anos. Bom, então o melhor é fazer um acordo, não brigar. Você quer ver o diabo, mas não quer ver a pessoa? Então, pelo amor de Deus, né? Faça logo, despacha logo o diabo. Né? Esse é o conselho. Né? O conselho é pelo menos tentar conversar. Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, né? Deixa eu tentar incrementar um pouco a pergunta da Cauano Otila de novo, né? Que ela está perguntando como fica a questão da pensão das crianças. Muito provavelmente, ela se casou no Japão, ela deve ter a certidão de casamento japonesa, não fez a transcrição de casamento no Brasil, e a primeira pergunta era em relação a esse divórcio. Teria que ser feito o divórcio no Japão, como a doutora orientou, certo? E nessa mesma pergunta, ela está perguntando como fica a pensão nesse caso. Ou seja, ela se separou aqui no Japão, os dois estão aqui, se separaram com documento japonês. Como é que ficaria a questão dessa pensão dessas crianças, né? Então, eu acredito que a pergunta dela, ela pode até me responder aqui ao vivo, se com a lei brasileira ela poderia transcrever esse divórcio no Brasil e com essa transcrição do Brasil desse divórcio tentar entrar com algum processo de solicitação de pensão alimentícia para os filhos. Eu acredito que essa seja a pergunta da Otila, né? Sim, exatamente. Se ela conseguir transcrever, né, através do consulado e do primeiro cartório no Brasil, ela vai ter uma sentença de divórcio reconhecida no Brasil, e aí a criança também tendo sido registrada, né, no consulado brasileiro, aí ela pode pedir a pensão usando as regras brasileiras, da lei brasileira. Mas caso contrário, não, né? Ela vai ter que fazer tudo pelo judiciário japonês. Então, presidente, só lembrando que, pelo que eu entendi, assim, na verdade, o pedido de pensão alimentícia não está atrelado ao casamento, tá? Independente de estarem casados somente no Japão, no Brasil, ou somente tivessem tido um filho, mas devidamente reconhecido, aí sim. E muitas vezes acontece, aí somente um parênteses aqui na questão da pensão, doutora, às vezes acontece temos muitos jovens aí que se aventuram tal, e tem os filhos aí, produção independente, e a outra parte não quer que a pessoa reconheça, né?
E aí vem uma pergunta, né? Normalmente, o processo de reconhecimento de paternidade no Brasil, penso eu, é movido pela mãe, né, que o pai não quer reconhecer. Às vezes acontece ao contrário. Aqui nós já atendemos vários casos em que o pai quer reconhecer, mas a mãe não quer que a pessoa reconheça. Aí teria que estar entrando com uma ação naturalmente judicial, né? Mas aí essa pergunta, né? No Brasil tem sido muito comum esse tipo de processo e a forma de se comprovar a paternidade é o DNA mesmo, 99,9% de certeza que aquela pessoa é o pai. É isso mesmo? Sim, no Brasil ainda não tem assim muito essa ideia da mãe criar independentemente o filho, né? Elas realmente gostam de ter o nome do pai nas certidões. Algumas criam sozinhas, mas geralmente elas preferem que tenha assim. Então, existem várias ações de investigação de paternidade e a prova dessas ações hoje é basicamente o exame de DNA, que é feito pelo IMESC, né, o Instituto do Estado, como a porcentagem, né, de erro é muito pequena, então, realmente, quando o laudo atesta que aquele é o pai, ele dá 99,99% de certeza. Então, pela análise, né, da genética, das partes. Então, aí fica muito difícil de contestar esse laudo através de testemunhas ou de qualquer outra prova, né? E tem sido realmente admitido como uma prova única, praticamente. Perfeito, perfeito. Olha, a nossa live era inicialmente para 1 hora, né? Nós já passamos aqui 6 minutos. Se você me permitir mais umas 2 perguntinhas, aí a gente caminha para o final. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ficar com aquele gostinho de preciso mais, né? Mas, enfim, eu vou tirar uma promessa sua para que você possa voltar em uma outra oportunidade para dar sequência a esses esclarecimentos que tanto anseia aí a comunidade brasileira. Pode ser? Passa tão rápido, né? É tão gostoso conversar. É bom, né? Poder ajudar os outros. Quando se trata de um assunto de interesse, enfim, de domínio, né? Enfim, e pode, de certa forma, uma orientação melhorar a vida, né? Melhorar, mudar muitas vezes até as decisões de... Travou? Travou. Saborosa, né? Ok? Então, divórcio no cartório. Como é que é isso, doutora? Então, é uma lei, né, recente, assim, no Brasil, que admite o divórcio no cartório quando as partes estão de acordo, né, não tem briga, não tem litígio, e quando não tem filhos, né, aí é admitido ambos, né, os cônjuges devem estar acompanhados do advogado, geralmente esse advogado prepara uma minuta do que vai ser o acordo, e ele é lavrado no cartório. E aí as partes se divorciam, normalmente não é necessário ingressar com a ação. Mas quando tem filhos menores, né, filhos menores, aí isso não é admitido. Perfeito. Heber? Eu acho que só tenho, assim, só um exemplo, só de um caso, mas pode ser para... Nós temos algum tempinho ainda, doutor? Claro, vamos lá. Temos. Tá, só tem um exemplo de um caso aqui que veio na minha consultoria. Tinha um filho menor no Brasil, que já estava com uma idade de uns 15, 16 anos, e que gostaria de vir, que queria vir ao Japão. O pai estava no Brasil, a mãe estava no Japão. E, na verdade, para ele vir ao Japão, precisaria da autorização dos dois. Os dois estão separados. Precisaria da autorização da mãe, que está aqui no Japão, e do pai, que está lá no Brasil. O pai já autorizou prontamente para que o filho pudesse vir ao Japão. Foi feita a busca, né, da mãe aqui no Japão, onde a mãe ela, foi encontrada, mas ela assim, se recusava a aceitar o contato por parte da pessoa que estava cuidando, né, do filho dela, que não é o marido, tá? Não é o ex-marido, é a irmã, no caso. É um pouco
complicada essa relação. Mas, assim, de qualquer maneira, o filho estava querendo vir para o Japão junto com a mãe ou aqui para o Japão para trabalhar, no caso, com 16, 17 anos. E não conseguia o contato com a mãe. Nesse caso, existe alguma forma de impetrar juridicamente para que seja feita uma autorização de saída do país somente com o pai e a mãe estando no Japão? Então, se não tiver uma guarda regulamentada, né, judicialmente, a guarda não for do pai ou dessa tia, vai ter que entrar com aquele pedido de suspensão de pátrio-poder, né? Se ainda o pátrio-poder for dos dois, né, o poder familiar for de ambos, aí teria que entrar com uma suspensão do poder familiar da mãe, né, para o pai poder autorizar de forma independente a viagem no Brasil. Perfeito. Vamos então para minha última pergunta aqui. A comunidade brasileira aqui casa muito, se divorcia demais, casa novamente, se divorcia também. Aí nós temos, nesse período de 30 anos aí do fenômeno migratório aqui para o Japão, muitos casamentos internacionais, casamentos aí, quando eu digo internacional, muito japonês com brasileiro e por aí vai. Mas nós também temos muitas uniões estáveis, né? Pessoas que se conhecem, tal, vamos morar junto, tal, e isso é muito facilitado hoje por conta das empresas terem um apartamento, tal, olha, conheci uma pessoa, quero morar junto, tal, e vai morar junto. E isso acaba, muitas vezes, quando não tem filhos, né, acaba gerando aí uma poupança, uma economia em conjunto, tal, e acaba criando uma vida em comum, né, por um período, e gerando o dito união estável, né? Aí vem a pergunta, né? Eu gostaria de saber assim, quanto tempo é necessário para se configurar isso, né? E se é preciso haver aí um reconhecimento judicial e se os direitos após o reconhecimento seria igual a um casamento legal. Então, antigamente, né, existia na jurisprudência um entendimento que precisava comprovar que essa convivência era pública, notória de 5 anos, no mínimo, né? Uhum. Hoje não existe mais isso, né? Hoje, comprovando que eles convivem maritalmente, que isso é público e notório na sociedade, e que eles contribuem, né, de forma igualitária para as despesas do lar e adquirindo alguns bens em comum, tendo essa comprovação, já é reconhecida a união estável, independentemente do prazo de duração dessa relação, né? Os direitos, essa união estável também pode ser objeto de uma escritura pública de reconhecimento de união estável, que até garante exatamente o período, né? Então, garante que se iniciou em tal data e terminou em tal data, o que é muito útil para os casais depois, quando essa união vai ser dissolvida, porque isso marca, né, a data de início e muitas vezes isso interfere na relação patrimonial, né, na partilha dos bens. Porque às vezes a pessoa, quando vai dissolver a união estável, ela quer dividir um bem que o outro adquiriu muito antes do início da união e ela acha que ela tem direito a esse bem também, né? Então, isso é uma garantia para todos. Mas, tirando essa parte, né, realmente a prova vai depender muito do caso concreto, mas hoje não existe mais um prazo, né, fixo para se admitir ou não reconhecimento da união estável. E os direitos são praticamente iguais ao casamento, depois de reconhecida a união estável, a não ser o regime de bens, que se não tiver um pacto, né, também um acordo, uma escritura, dizendo que o regime vai ser diferente, o regime legal é o da comunhão parcial de bens. Então, tudo que será adquirido na constância da união estável é dividido igualmente 50% para cada um, e os bens particulares, eles continuam sendo daquele que adquiriu antes do início da união, né? Ou por herança também, são só daquele que herdou, o que é igual ao casamento. Na verdade, nas sucessões, existe um questionamento que hoje está pacífico também, que dizia que o cônjuge ele tinha direito exatamente a essa metade, né, do patrimônio com o falecimento do outro.
E para a união estável, existia um artigo que era dúbio, né? Então, se falava, alguns admitiam que além desses 50%, o concubino, o parceiro aí, o companheiro, ele também herdaria, né? Ele seria herdeiro. O que seria injusto se você for verificar em relação ao casamento, né? O casamento que existe há tanto tempo e a pessoa realmente casou, ela fez aquilo de forma formal, né? Formalizou aquela união através do casamento, ela teria menos direito do que o companheiro. Então, a jurisprudência hoje já está praticamente pacífica no sentido de que também em relação à sucessão, os direitos são iguais, né? Para o cônjuge e para o companheiro. É muito semelhante, perfeito, né? Perfeito. Doutora Valéria Ferioli Lagrasta, olha, quando o papo é bom, passa muito rápido, não? Muito rápido, foi o que eu falei ontem. Nós já tiramos a promessa da doutora para que possa estar conosco em breve, né? Se Deus quiser, numa próxima live, onde a gente possa estar complementando. Aqui nos nossos apontamentos, nós temos ainda mais uma dezena de perguntas para serem respondidas, mas nós não queremos mais aborrecê-la tomando tanto teu tempo, né? Eu tenho certeza que sexta-feira ainda é um dia de trabalho aí no Brasil, deve ter audiências online, enfim. Aí eu pediria então para o encaminhamento final, para que o nosso presidente pudesse estar aí passando aí as suas saudações e agradecimentos, né? Presidente, e depois a Adriana. Doutora Valéria, muito obrigado pela participação. Eu acredito que foi muito esclarecedor, uma qualidade assim de informações jamais vistas, eu acredito, aqui para nossas terras nipônicas, né, aqui no Japão. Então, assim, eu deixo assim um convite para que a doutora possa vir nos visitar aqui em Hamamatsu. Com juíza tem que falar intimação, ela entende. Com certeza, né, depois da questão da pandemia, do Covid, esteja sempre, né, estaremos sempre de braços abertos, a casa à disposição, venha conhecer a nossa sociedade, a nossa comunidade brasileira aqui, tá? E, assim, muito obrigado hoje e, assim, muita saúde e até a próxima, tá? Eu conto com você e, assim, espero, assim, numa oportunidade muito próxima, estarmos juntos novamente. Muito obrigado, uma boa noite, um bom dia, né, para você, né? Bom dia. Adriana? Eu também. Doutora Valéria, eu quero agradecer, assim, imensamente, né, essas respostas tão esclarecedoras que eu acho que é tão importante para as nossas famílias aqui no Japão. Eu acho que essa live foi só um pouquinho, eu acho que a gente já precisa marcar uma próxima, né? Porque perguntas sobre família são várias, né? E passou tão rápido. Mas eu quero agradecer de coração, em nome de todas as famílias que estão aqui, precisando de mais informações, né? Que hoje a senhora foi maravilhosa. E sim, venha passear aqui na nossa cidade, vai ser um imenso prazer recebê-la. Conhecer Hamamatsu, né? Que Hamamatsu ela já conhece, mas... Então, não tive a oportunidade de conhecê-la da outra vez que a senhora esteve aqui, mas vou ficar esperando. Isso, também se cuide, porque agora estamos nessa pandemia, né? E não está fácil para ninguém. Mas muito obrigada de coração, que Deus abençoe a senhora, muita força e saúde. Obrigada. Obrigado, Adriana. Olha, eu sou suspeito a falar da doutora Valéria, porque nós tivemos algumas incursões aqui no Japão, no Brasil também, as últimas oportunidades nós não tivemos condições, nos desencontramos, né? Eu lembrei até do poeta Vinícius de Moraes, que dizia assim que a vida é a arte do encontro, né? Embora haja tanto desencontro pela vida. Então, hoje foi o dia do encontro. E conseguimos coroar aí, com esse encontro aí, levando informações precisas, informações importantes, esclarecedoras, e a gente espera que uma próxima oportunidade outros temas sejam levados aqui
para que possa ser respondido aí com tanta clareza como foi o dia de hoje. No final, doutora, eu gostaria... Travou. Travou, doutor. Alô? Oi, vamos lá? Só na final aqui, uma pequena brincadeira, um ping-pong. E eu gostaria que você pudesse responder uma palavra, ou em poucas, as seguintes indagações aí. Pode ser? Sim. Pode ser, não? Pode ser. Me ouve? Ok? Tá. Deu. Agora sim. Vamos lá, um país. Brasil. Opa! Uma cidade. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Um amigo. Meu pai. Opa, repete aí para nós. Meu pai. Opa, aí sim, hein? Um jurista. Kazu Watanabe. Nosso professor. Uma bandeira. A brasileira. Opa. Covid-19. Alerta. O brasileiro no Japão. Desafio. Olha só. Uma cultura. A japonesa. Olha, maravilha. Também penso. Um objetivo profissional. Eu sei que você já deve estar bem realizada, mas enfim. Tornar realidade o acesso à justiça no Brasil. A figura do advogado. Amigo. Colaborador. Um operador, né? O promotor de justiça. Um colega. E aí é uma pergunta meio capciosa, né? O STF. Respeito. Tudo bem, não poderia haver outra resposta vinda de uma juíza, né? O judiciário brasileiro. Trabalho. Tudo bem. E muito, né? Muito trabalho. Um sonho. Morar na praia. Olha só. Agora não pode ainda, né? Agora não. Ninguém pode usar praia nesse momento. E por fim, uma mensagem para os brasileiros aqui no Japão e outros, a gente pode, outros milhões de brasileiros que provavelmente... Travou. Olha, mensagem. Por final, uma mensagem para os brasileiros aqui no Japão, né? Para os brasileiros no Japão e outros milhões, sem exagero nenhum, de outros milhões de brasileiros que estão provavelmente no exterior, e essa mensagem, essa transmissão deverá chegar. Nunca parem de sonhar e acreditar no Brasil. Ótimo. Muito obrigado, doutora. Até uma próxima. Eu que agradeço. Eu queria dizer também aqui, como últimas palavras, que eu adorei estar aqui com vocês, que eu estou à disposição para outros momentos e até fora de live, se quiserem questionar alguma coisa, entrar em contato. Você não fala aí. Eu realmente tive um imenso prazer de conhecer o Japão, né? Tive Koetsu aí em Hamamatsu. Acho que um momento alto da nossa viagem foi Hamamatsu, que nós tivemos a oportunidade de ver as cerejeiras floridas no Parque das Flores. E foi um momento único da minha vida, eu nunca vou esquecer. E realmente conhecer a cultura japonesa mais de perto, pelas mãos do professor Kazu, do Etsu, foi muito interessante, muito bom para mim como pessoa, né? E até para a minha própria carreira. Eu acho que a cultura japonesa, ela traz muita coisa boa, e a gente conhecer um pouco dessa cultura só faz o bem para o brasileiro, que às vezes é meio, né, meio perdido. Então, eu só queria agradecer e dizer que estou à disposição. Realmente foi um prazer para todos que estão assistindo também. Espero que eu tenha esclarecido e ajudado. E posso ajudar mais quando vocês precisarem. Tá? Ok, vamos agendar. Obrigado, um ótimo dia aí para você. Muito obrigado, um bom dia. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Um bom dia a todos também que estavam presentes na live. Muito obrigado. Isso, muito obrigada a todos que participaram conosco, né? Também. Boa noite agora a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu tô achando que o começo ele não saiu não, viu, Adriana? Não é? Não deu aqui, não apareceu.
Não, né? Eu estava procurando aqui e não estava achando também. O que aconteceu, será, né? Então, sem delongas, eu gostaria de passar a palavra e pedir, então, que a doutora Valéria se apresente. Eu não vou aqui fazer a leitura do seu... Nossa, Passou a apresentação nossa. é verdade, no começo, né? Mas tá bom, não cortou nada dela, né? É verdade, ela já entrou na apresentação dela, né? Que bom. Outros caras desse. Eu acredito que ela deve pensar, né? Nossa, cada pergunta absurda, né? Assim, de... Tão normal para ela lá, né? Ai, ai. Nossa, Adriana, arigato, né? Outros caras sama. O Gigal tá chamando. Tá. Ah, não. Vai abrir de novo? Ah, é verdade. Peraí. Estamos sim. Mas, então, vamos ficar só na reunião, né? Ah, não, já foi tirado já do... Pode continuar nessa mesa, não? Pode continuar nessa mesa. Pode, pera um pouquinho só. Pode. Ele não vai estar compartilhando mais, não. Pode entrar. Mas ele não está chamando aqui, não, peraí. Ele perguntou o número para mim. Vocês ainda estão aí? Estamos. Então tá. Vamos abrir. Só para ele entrar. Não, aqui não, doutor. Ai, nossa, o dia foi. Deixa eu até desligar aqui. Foi. Nossa. Aproveitamos bastante, né, o dia, né? Hoje foi um dia dedicado ao conselho, né? Porque eu não trabalhei nada hoje. Minha papelada tá toda aqui amontoada em cima do computador. Eu morrendo de vontade de tomar água, mas com vergonha de beber a Coca-Cola no canudinho. Podia dar uma travada no vídeo. Nossa, olha meu documento. Nossa, cada papelada aqui. Nossa, o doutor Fiscal, ele vai entrar? Não, então acho que não tá para você aceitar. Ele falou, ok? Deve ter lá. Não tá, não. Éver, Oi? confere para ver se gravou essa live. Gravou sim. Gravou daqui? Gravou, porque ele perguntou para mim no começo se queria guardar e onde queria guardar. Eu falei para guardar no meu computador aqui. Guarda, é bom deixar um arquivo, né? Guardando. Sim, sim. Só que eu não sei. Nossa. Mas você até que teve poucas perguntas, mas olha, sempre tinha 50, 60 pessoas. Né, então. Nas outras lives, geralmente são 10, 15, para assistir mais um tempo. Será que a Valéria gostou? Adorou, rapaz. Oi, doutor. Oi. Ai, E aí? Tudo bem? Tudo. Vou escrever Samadez. Gente, Vou descarecer Samadez. buscaré, né? Tá bom, né? Ficou bom. Tá? Ficou boa, hein? Tinha Ficou bastante legal. gente assistindo. Daqui a Bacana. pouco saem as estatísticas, né? É. Agora esperar um tempo, né? Que o pessoal vai Uhum. postando.
Pessoal do Brasil, tem muita gente do Brasil. Falaram aqui. Verdade. É verdade. Então, a Valéria, você viu, né? Ela é um amor de pessoa. Uma graça de pessoa, né? Pois é. Muito gente boa, sabe? Não, Normalmente, juiz é meio caraca, né? Se falar que é juíza, não dá para saber, não. Não dá pra Porque acreditar. a gente percebe uma aura assim, né? Diferente, né? Né? Que ela tem, que parece que, não sei, ela... Precisa ver o pai dela. O pai dela, que é um jurista famoso, né? O Caetano Lagrasta, ele é desembargador. Aí ele fez um comentário aqui na linha. Oi? No chat. No chat, ele estava fazendo comentário. Ah, é? Eu deveria ter falado, né? O Caetano Lagrasta. Tava comentando? Fez um comentário, né? Ah, legal. Que bom. Deveria ter falado, né? Para a Valéria saber que ele estava lá, né? Não, mas acho que sim. Ele deve estar acompanhando e tá dando uma nota na performance da resposta dela. Coitada. Gente boa. Mas tá bom, acho que 1h e pouquinho, né? Deu 1h e 15 minutos. Não, foi 45, não é? Ah, não, é 1h15, é verdade. 1h e 15, né? 1h15, porque começamos 8h30, né? Mas eu acho que tá bom. Mais que isso, cansa, né? Ô, Heber, Oi. tinha uma pergunta aqui da sua esposa que eu não vi, não. Você não viu? Puta merda. Ué, Não, mas é assim, acho que ela gosta de participar assim para provocar um pouco, né? Na verdade. Não, mas é bom porque ela... Mas eu não vi essa pergunta, não. Igual assim, a live passada também. Ela fez umas perguntas ali, né? Eu vi. você ignorou, pô. Não. Heber, Oi, tava que percebendo. assistência é essa? Não, é que ela participa assim para poder motivar, né? Eu sei, mas tem que responder todas. E você também... Não vou querer mais um assistente. Não vou querer mais um assistente do assistente, não. Mas hoje nós tivemos um dia cheio, né, doutor? Nossa, Poxa vida, hein? Hoje vou te contar, hein? Não é? Caramba, hein? A minha namorada falou assim, Adriana, você trabalha tanto assim, é de graça, hein? E quando ganha? Quando você vai ganhar? Eu falei, nada. Ganhando muitos admiradores e amigos, né? Que bom. Ele estava lá assistindo, lá da Itália, a live. Ah, é? Tava. Ué? Tava falando assim, minha mulher está trabalhando, é verdade. Ou ele é italiano? Não. Ele está morando na Itália agora até o ano que vem. Que é o japonês? É mesmo? Aí a Barra mandou para lá. É mesmo? E você não foi? Ah, vou nada. Nada! Tô fora. Ah, não, né? Não nasci para ser dona de casa, não. Se eu for para lá, tem que ser dona de casa. Ah, tá. Porque o visto não permite nem a empresa. Ah, é? As esposas que vão morar lá não pode trabalhar. E já imagina, Adriana. Trancada. Vou virar alcoólatra. Eu ia virar alcoólatra, porque ia beber vinho o dia inteiro. No consulado de Roma. Eu ia virar alcoólatra. Eu falei pra ele, eu ia beber vinho o dia inteiro. Não ia dar certo, né? Não ia dar certo isso. Mas hoje foi um dia cheio mesmo, presidente. Hoje foi bravo. Hoje eu tô... Para vocês, então, nossa. Desde o almoço? Mas tava gostoso o almoço, viu? Tá bom, né? Pelo visto. Tava gostoso. Mas mesmo aquela reunião com os líderes, o pessoal das empreiteiras que vieram conversar comigo tiveram um bom, assim, como que eu posso dizer? Eles gostaram bastante do resultado, porque vira e mexe eu ouvia falar que, o que eu vim fazer aqui? Por que tem que falar sobre tal assunto que não é o meu, que eu não tenho nada a ver, né? Então, dessa vez, pelo menos, eles saíram assim um pouco mais... Heber, aquele casal lá, casal não, né? Aquelas duas, o moço e a moça que estão sentados lá no fundo daquela empreiteira, Klaus, sim. Ele é meu amigo antigo, e eu não sabia que ele trabalhava naquela empreiteira. Olha só. Ele falou, Adriana, então, eu vou marcar com você um dia, porque eu vou arrumar umas pessoas para ajudar vocês da nossa empreiteira por esses pontos.
porque eles têm uma Isaac para aquela região. Eles são fortes na Suzuki, lá de Maquinovara, né? Então, vamos arrumar uns pontos para lá, né? E ver as cidades que não têm pontos ainda, para poder eu procurar umas pessoas nesses locais, né? Para a gente não ouvir mais reclamação. Mas eu acredito que, então, eu acho que o resultado de ter sido, né, chamado as empreiteiras em si Foi bom, foi positivo, né? Porque até então eram escolas, diretores, né, da área de educação, ou se não, mesmo o pessoal de igreja, assim, eu vi muito poucos pastores hoje, né? Não sei se tinha, né? A listagem da Micaco, acho que ela deve saber. Não, acho que tinham 3 pastores lá, não era hoje? Aqueles bem senhores, assim, acho que eram pastores. Sim, então. Acho que era o CPIE. Valéria está pedindo para agradecer novamente. Ela está perguntando se tem o link da gravação. Não, vai ficar... Vai ficar no Face. Vai estar tá na nossa página do Face. Ah, tá. Ou então tem gravado, Weber. Pode mandar para o doutor Chical, o doutor Chical manda para ela. É verdade. E eu vou ver como é que eu faço o download aqui. Porque gravou. Você pode mandar pelo WeTransfer, né? É verdade. Ok. Mas aí eu falei para ela aqui que você tinha comentado agora, né? Que o pai dela estava fazendo os comentários, que o pai dela acabou de falar para ela. O presidente esqueceu, tal, né? Aquela euforia de encerrar. Acabou esquecendo. Mas que bom, né? Nossa, foi boa mesmo. Importante, viu? Eu acho assim, é tanta coisa tão normal no Brasil que as pessoas sabem já, mas o pessoal daqui é tão desinformado. Muito, né? Então a gente fica assim, né? Até que ponto esse povo não sabe das coisas? E o mais espertinho, muita desinformação. Né? Nossa. Às vezes o marido é mais esperto do que a esposa, às vezes a esposa é mais esperta. Então dá o golpe. Espertinho, né? Espertinho, aquele esperto safado. Verdade. Tem aqueles que ficam ameaçando, ó, se você não se separar, eu tô no Japão, a nossa filha vai ficar aqui no Japão. Isso, ameaça. E eu não vou te dar o visto, você vai ter que ir embora. Uhum. Isso, esse dia eu briguei com um dos pais lá por causa disso. Eu falei, canalice isso, um negócio assim. Outro, não, você recebe do governo, para que eu vou pagar pensão? Sacanagem. Não precisa. Ué? Sendo que foi, né, programado que seja menos, mas que pague a pensão. Então, isso é uma coisa de louco. Outra coisa que eu gostei muito foi como que fala? Guarda alternada? Não. Compartilhada. Todo mundo acha que é 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Né? Que ótima explicação isso, hein? Gostei. Fiquei assim, oi, Adriana desinformada. Eu também achava que era. Eu já estava quase querendo fazer guarda compartilhada com meu filho. Vai lá ficar com teu pai 15 dias para me dar um sossego. Mas olha, foi boa, né? Mais alguma coisa, doutor? Não, tranquilo. Só agradecer mesmo aí a... Obrigadão, hein? Não, obrigado a você. E tem a próxima, né? E tem a próxima. Então, tem a próxima. Aí eu... E a partir de amanhã eu já vou começar a propaganda da próxima, tá? Isso, tá legal. Aí você eu vou mandar para o senhor primeiro o flyer amanhã. Você manda arte, né? Da arte. Tá? Tá ficando bonito. Eu fiz umas 3 diferentes para escolher uma. Nossa, né? Isso aí, pô. Doutor, eu mandei o link agora da página para ela. Ah, legal. E o vídeo tá lá no gravado. Ah, tá, ok. Tá na página do Conselho gravado. Arigato. Né? Mas eu falei que conforme... Tá cortando. Não. Com o tempo apaga isso aí? Não. Não? A gente apagou aquela porque o Juan ficou falando para apagar. Ah, então, não precisa deixar, fica, né? Fica. Mas não é para apagar. Ela fica arquivada nos nossos vídeos da nossa página. Ah, tá, mas se deixar, fica, né? Fica. Ah, então tá bom, tranquilo. Então. Não. E outra coisa, agora que tem o Zoom, gravou direitinho. Tá. Se perder de alguma maneira, a gente tem para postar de novo.
pequena travadinha, né? Em alguns momentos, né? Mas tudo bem. Não, mas tá bom, foi ótimo, nossa, foi bem aproveitado. As pessoas assistindo, tinha bastante Uhum. pessoas assistindo, né? Assim, continuamente, né? A gente conta continuamente. Tinha na faixa de 60 pessoas. Ah, é? Tá 60 bom. pessoas é o acesso direto, né? Agora Direto, tem né? aqueles que são compartilhados e, assim, como são cento e poucas compartilhamento, então tem gente assistindo lá na outra ponta ali, né? Às vezes O que ele não aparece pra gente é só quem está assistindo com a online com a gente. gente, né? Isso. Entendi. Mas Bom, daqui uns dias a gente vê de novo quantas A visualização, né? visualizações. Verdade. entendi. Tá bem? Ótimo. Ok. Então tá bom. Então, para a semana que Obrigada, vem... desculpa alguma coisa aí que minha primeira experiência. Ah, excelente, foi ótimo. Tá Tá bom. O bom. próximo, então, é da... Tchau, É da tchau. Belara. Obrigada, hein? Ah, ok, combinado, então. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado pelo apoio. Obrigada, hein? Bom final de semana aí. Para você Boa também. semana Tchau. também. Descansa. Tchau, tchau. Tá.